9. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Está assim: até a primeira aliança, na verdade, teve suas ordenanças de serviço sagrado e o seu santuário terreno, que era o santuário que aquele publicano não se sentia digno nem de entrar, nem de levantar a sua face. Aí diz assim, pois, agora preste atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque essa parte aqui vai explicar a parábola para nós. Quem explica? O Espírito Santo, não sou eu. Foi ele que colocou esse texto. Não é um mérito do pregador, do expositor. É mérito de quem inspirou este texto sagrado. E aí cabe a nós ter a direção dele para ler. E diz assim, pois havia um tabernáculo preparado. O primeiro em que estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. E esse chamado lugar santo. Lembra? Êxodo capítulo 25. A partir dali não tem a construção do tabernáculo. Tinha a parte externa, que era o átrio. Aí tinha as duas partes internas, que era o lugar santo, o lugar santíssimo. Olhe bem a descrição aqui. E esse se chama santo lugar. Mas atrás do segundo véu, aquele véu que foi rasgado, segundo véu, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, do tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Aí diz assim, tendo um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança coberta de ouro ao redor por todas as partes, a qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que brotou, e as suas tábuas, e por cima dela os querubins de glória que cobriam, aqui está a palavra, o propiciatório, das quais coisas não é oportuno agora falar individualmente. Amém. Vamos entender essa maravilha. Olha que incrível. Ouço isso aí 200 vezes. É incrível. Os detalhes são figurativos para chegar numa palavra propício. Vamos ver o que é isso. Maravilhosa parábola. O que o Senhor tem para nos dizer aqui? Algumas coisas já ouvimos na leitura de Lucas capítulo 18. Nós ouvimos algo muito especial. Primeiro, não era uma história que ocorreu. Foi uma parábola, uma analogia da mente do nosso amado Senhor Jesus. Então ele toma essa analogia para nos falar de algo muito especial. Algo que está intimamente ligado com, eu diria assim, irmãos, com a mais profunda reverência do meu coração. A doutrina mais suprema da palavra de Deus. A doutrina da expiação. A doutrina da justificação. A doutrina da propiciação. No estudo anterior, nós ouvimos que essa maravilhosa doutrina nos ensina que a ira de Deus, ela não poderia ser recolhida. Tá vendo? Ira de Deus. Uma vez eu lembro, não quero citar nomes ou vínculos de parentesco, mas eu ouvi de uma mãe falando, Deus é bom, Deus não castiga. Ele é bom e não castiga. Mas, à medida que a gente desobedece ele, nós que nos castigamos, nós que morremos para a vida eterna. Isso aconteceu no Éden. Essa mulher tinha mais de 50 anos. Sem nenhum conhecimento da Bíblia. Mas entendia que sabia. Porque era religiosa. Pior, eu querendo mostrar o lado espiritual ao próprio filho dela, ela inibe, rejeita, destrói a minha imagem para não salvar o próprio filho dela. Assim é o mundo.
O mundo coloca uns contra os outros, principalmente todos contra Cristo. Eu sou cristão verdadeiro. Assim, as coisas são colocadas contra mim. E não foram contra Cristo, que era o puro. Não aconteceu isso lá. Não aconteceu com Paulo, não aconteceu com os discípulos, não aconteceu com os homens de Deus. Senhores, é importante conhecer a Bíblia. E esses vídeos e todos esses estudos que a gente faz e coloca aqui no canal YouTube, no Facebook, são para você que está me escutando ter uma mudança, um turning point, uma conversão, uma vivificação do seu espírito, um novo nascimento, para começar a ter discernimento do que é a vida espiritual. E vai ser todo dia, toda hora, até a vinda de Cristo. Vem conosco, vem treinar na academia Vida Espiritual. Deus não poderia voltar atrás na sua ira desde que o homem pecou. Quando houve a queda, quando houve a queda, Deus se irou com a raça humana, o homem. a queda, ela ocasionou um profundo desajuste no relacionamento entre Deus e o homem. E por causa do homem, por causa da queda. E não somente a queda, porque a queda ela teve as suas consequências. Porque a própria palavra em si, ela vai mostrando uma degradação. E isso fez com que a ira de Deus se manifestasse. Então, ao longo de toda a história, de toda a narrativa, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos em muitas situações algumas manifestações da ira de Deus. Mas não a totalidade desta ira. Porque Deus, ele foi guardando a sua ira. Deus foi longânimo. Ele retardou a sua ira. A pecaminosidade do homem foi se multiplicando. Deus separou um povo para si, para que esse povo fosse um vaso para ele. Essa história que começa a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus tira Abraão daquela terra de idolatria e o conduz de uma maneira muito especial para que, a partir de Abraão, Deus tivesse um vaso na terra. E dentro desse vaso, Tá vendo? Deus, que é Deus, tira Abraão de uma terra de idólatras. A família dele vivia a partir de imagens. Tira dela. O cara era podre. Tira. E ele é a referência com Deus para criar o povo de Deus. Você poderia dizer, Deus não teve sucesso. Não. É o ser humano que não teve sucesso. O próprio Abraão quis resolver a coisa quando com 90 anos não tinha filho. Ele quis resolver, dada a ideia da mulher dele, de ter com a escrava. Senhores, o ser humano foi mal amaldiçoado, porque desobedeceu, cortou com Deus. Mas, com a vinda de Cristo, nós podemos recuperar isso. Vamos recuperar. Para de um atacar o outro, para de ter ciúmes do outro, para de ter segurança nas coisas do mundo. Para. A única segurança nossa para uma vida eterna está em Cristo. Não tem nada aqui que se iguale. E se você que está me ouvindo não entender isso, você não vai salvar seus próprios filhos, próprios netos, próprios pais. E vai todo mundo parar numa distância eterna de Deus, que é o inferno. Acordem, vamos acordar para isso. Esse é o nosso trabalho aqui. O trabalho da academia
é pregar Jesus Cristo, é ter Cristo em nós. Lembra que eu falei? Meu propósito na vida é fomentar o empreendedorismo técnico cristão verdadeiro e produtivista para ter Cristo em nós. Esse é o objetivo.